Olá, estamos de volta com mais uma aula de gestão ambiental. Nesta nossa sexta aula, vamos falar sobre meio ambiente e gestão ambiental. Os requisitos de desempenho a serem alcançados pelas atividades e empreendimentos devem ser compreendidos como parâmetros de entrada que vão alimentar os projetos. Então, no momento em que se vai fazer um projeto de construção de uma usina hidrelétrica, por exemplo, é importante que se leve em consideração os requisitos de desempenho ambiental que são colocados para aquela região, para aquela área. Então, a qualidade da água, a qualidade do solo, a qualidade do ar, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração ao se fazer aquele projeto. Então, é a partir desses requisitos que as providências serão planejadas e as atividades serão organizadas. Então, o gestor do projeto, as pessoas envolvidas com aquele projeto, devem se perguntar: qual o nível de remoção de particulados a ser alcançado pelos dispositivos filtrantes que serão instalados nas chaminés a fim de atender aos requisitos de qualidade estabelecidos para a presença de partículas inaláveis no ar? Então, a partir desse requisito que é colocado, é que vai ser feito, então, a descrição, né, daqueles elementos filtrantes que vão ser instalados naquela chaminé. Da mesma forma, deve-se perguntar qual o desenho para o loteamento que está sendo projetado, de modo a atender aos requisitos de viabilidade técnica e econômica, mantendo-se o devido afastamento das áreas de preservação permanente. Então, o projetista deve ter que levar isso em consideração. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um projeto, de um loteamento, onde você tem ali uma área de preservação ambiental, né, de acordo com a legislação. Você pode ter córregos próximos daquele ambiente, rios, né? Então você tem que ter um certo distanciamento, né, para você poder fazer o seu loteamento. Então o que você vai buscar é maximizar a área útil daquele projeto, né? Cada lote ele é vendido pela área que ele possui, mas também respeitando-se a legislação ambiental e também a distância das construções até as áreas de preservação. Uma outra pergunta: qual o nível de eficiência a ser atingido na remoção das cargas poluidoras deste efluente, de modo a manter a qualidade estabelecida para o curso d'água receptor? Então, eu tenho uma indústria do lado de um rio, eu preciso então perguntar qual que é o nível de eficiência, né, na remoção dessas partículas que vão poluir, né, a água daquele rio. Então, quando é feito a licença ambiental, é dado uma série de instruções, né, para os empreendedores, para que eles possam instalar aquele empreendimento, para que eles possam operar aquele empreendimento. Então, essas regras ou essas imposições, né, vão ser colocadas para obtenção da licença ambiental de instalação, também antes do início das obras, o que deve ser feito, e também para você continuar operando, né, aquele empreendimento, você deve seguir uma série de instruções que são colocadas pelo órgão ambiental. Então vamos ver alguns exemplos, né, desses programas que estão associados, né, à implantação de um projeto. Então, na fase de planejamento e implementação, é importante que se defina um programa de comunicação e participação social. Então, as pessoas que estão, de alguma maneira, envolvidas, né, com aquele empreendimento, as pessoas que moram às beiras de um riacho, de um rio, né, de uma represa que vai ser construída, então eles têm que ser ouvidos, né, para que possam ser atendidas também as solicitações que são feitas pela população e pela sociedade. Então isso tem que ser bem articulado e comunicado, né, no momento de fazer essa implantação desse projeto. Então, outro ponto é o programa de controle ambiental das obras. Então, você vai fazer a implantação de um empreendimento, você vai começar a fazer aquelas obras, tem que ter um controle de erosão e estabilidade das encostas, a verificação do assoreamento e a qualidade das águas, a disposição do solo excedente, quando você faz aquela terraplanagem, né? E também a emissão de poeira que vai acabar atingindo
as áreas em volta do empreendimento. Também durante a fase de implantação, nós temos o programa de controle ambiental das obras, cuidando da supressão da vegetação, do controle de poluição no canteiro de obras, na minimização dos efeitos sobre o tráfego naquele momento e também a prevenção de acidentes durante a construção daquele empreendimento. Especificamente, verificando os impactos decorrentes da supressão da vegetação nativa, é importante verificar a perda de espécies nativas, inclusive aquelas que estão ameaçadas de extinção, que têm uma maior importância de serem preservadas. Além disso, pode acontecer a diminuição da variabilidade genética, uma redução da biodiversidade quando se destrói ali alguns ecossistemas, você destrói ali algumas exemplares daquela flora, daquelas plantas, e você pode realmente reduzir a biodiversidade naquele ambiente. Isso pode ter consequências graves, porque alguns animais só se alimentam de algumas plantas, ou essas plantas fazem parte do seu ciclo reprodutivo. Então, quando aquela planta entra em extinção, ela vai também trazer problemas para algumas espécies que se alimentam daquela planta ou a utilizam durante o seu ciclo de vida. Também a redução da cobertura vegetal. Então, quando você destrói uma floresta, você vai reduzir a umidade no ar, e isso vai afetar o clima e o microclima daquela região. Você pode ter problemas como a erosão e o assoreamento, quando chove, por exemplo. Além disso, existe a questão da fragmentação. Então você tem ali fragmentos de floresta cercados por plantações, ou por pecuária, ou mesmo por cidades. Então você vai ter ali o isolamento das espécies e a intensificação do efeito de borda. O efeito de borda é a fronteira entre a floresta e a ação humana, seja uma cidade, seja uma plantação, ou o pasto para o gado, por exemplo, atividades de pecuária. Então, o efeito de borda é isso, é a fronteira entre a floresta e a atividade humana. Naquele local, você vai ter uma situação diferente da floresta. Então, é o local onde os animais vão ter contato com a ação humana. Então, esse efeito de borda ele pode trazer uma série de problemas para as plantas e para os animais que vivem ali naquela fronteira. E temos também a interferência em áreas protegidas, as unidades de conservação e também as áreas de proteção permanente, que podem sofrer algum tipo de efeito, de impacto, por aquela obra que está sendo construída. Então, nós precisamos implantar algumas medidas de gestão ambiental para poder lidar com a recuperação e o enriquecimento da flora em áreas que vão sofrer intervenção. Você pode fazer um inventário das espécies existentes antes de você destruir aquele ambiente, e fazer um banco genético, ou de sementes, para poder depois reconstituir aquela flora num ambiente próximo, por exemplo. E em alguns casos você pode fazer o transplante de indivíduos. Então você tem ali uma árvore que precisa ser preservada, você pode pegar aquela árvore e levar ela para um outro ambiente, com as raízes, com tudo, Você pega aquela árvore e leva ela para um outro local onde ela vai ser protegida. Podemos também cuidar da construção de aceiros, que é uma situação que você faz para evitar a propagação do fogo. Então, nos limites ali da floresta, do local a ser protegido, você vai roçar uma certa faixa de terra, e em outra você vai tirar toda a vegetação, porque no caso do incêndio, não existe vegetação para pegar fogo. Então, você evita que o fogo se propague além daquela área. Tá? Uma outra situação é o armazenamento de solo fértil. Então você retira aquela cobertura fértil de um local e leva para um outro ambiente, onde você vai poder ter ali uma região fértil, por exemplo. E também aspectos ligados à compensação. Então, uma área que vai ser muito danificada, você vai ter que ter uma outra área protegida para poder compensar a destruição que vai ser feita naquele local quando ela é inevitável.
E aqui nós temos mais um exemplo, né? Quando você tem as linhas de transmissão da rede elétrica, é comum que seja feita uma limpeza da faixa de servidão para poder fazer manutenção dos cabos, das torres, né, de eletricidade. Então, você pode fazer um corte raso, eliminando bastante vegetação, ou você pode ter uma atitude mais ecologicamente correta, que seria a criação de picadas para lançamento dos cabos, fazendo uma poda seletiva. Então você observa que as árvores que são reduzidas, são retiradas, é muito menor nessa poda seletiva do que quando você faz o corte raso, né? Então pode ser bem interessante você aplicar essa técnica para evitar um impacto ambiental maior. Também, quando é feito essas rodovias, essas obras viárias, né, é importante que haja um controle da movimentação da terra e também a implantação de dispositivos de drenagem e atenuação de escoamento superficial quando você está lidando com barragens, por exemplo. Então, é importante que você tome essas medidas, né, de controle da erosão através de drenagens e contenções. Elas podem ser provisórias no momento da implantação, mas depois elas precisam ser feito algum tipo de dispositivo permanente, né, durante a operação daquele empreendimento. E aí você tem alguns impactos, né, que são muito importantes quando você faz a implantação de barramentos ou barragens, né? Então você tem impactos sobre a vegetação e a fauna, né, o afugentamento e a morte de indivíduos com as áreas que vão ser alagadas. Você vai ter impactos econômicos, né, que são áreas produtivas, geralmente próximo dos rios. Você tem ali uma área fértil, que geralmente é utilizada para plantações, por exemplo. Então, quando aquela área ela vai ser inundada, ela vai perder ali o seu potencial econômico, né? Temos também os impactos sociais, né? Então, as pessoas que moram, né, as populações ribeirinhas, né, tribos indígenas que vivem ali ao redor dos rios, vão ter um impacto também social muito grande, porque é onde a comunidade vive, está estabelecida ali há muito tempo, né, então vão ter que se mudar para um outro local. E também algumas áreas têm interesse arqueológico, né, então é importante que antes seja feita a identificação desses sítios arqueológicos, a retirada, né, do material que é de interesse, né, científico, para depois fazer a instalação ali daquela obra, né? E o aspecto também da remoção das populações e a colocada deles em outro local tem um impacto muito grande também para aquelas sociedades, né, para a vida social, para os indivíduos daquela população, eles são profundamente atingidos por essa remoção. Então, é importante então, que seja feita algumas medidas de gestão ambiental, né, como o resgate da fauna antes da inundação daquela área, o aspecto ligado às indenizações e desapropriações da área que vai ser inundada, e também o processo de reassentamento das populações deve seguir também, né, a opinião, o interesse daquelas famílias que estão sendo ali afetadas. Então a gente pode perceber que quando a gente fala, né, de meio ambiente e gestão ambiental, nós precisamos buscar essa integração do sistema de gestão ambiental do Estado, né, que é o órgão fiscalizador, e também da empresa, do empreendedor, né? Então nós temos um sistema de gestão ambiental mais abrangente, que é o Estado, né, que vai coordenar, e temos o sistema de gestão ambiental da empresa, né, que também vai estar conectado com esse sistema mais abrangente, seguindo ali as orientações que são feitas, né? Nós temos aquela análise ambiental do empreendimento, temos as medidas que são mitigadoras do impacto ambiental, o monitoramento dos efeitos para verificar se estão sendo efetivos, né, essas medidas. O Estado cuida, né, de fazer a caracterização do meio afetado e também a caracterização dos planos, programas ou atividades do empreendedor. Então isso tudo precisa ser constantemente acompanhado para se evitar problemas ambientais. Então, na fase de implantação e de operação, é importante que haja um programa de monitoramento da qualidade das águas superficiais e também das subterrâneas, né? Então, é preciso verificar se está tendo algum tipo de contaminação. E também um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e do lodo, no caso, né, de algum tipo de empreendimento que tenha esse tipo de situação, formação de lodo, que precisa ser descartado no ambiente correto. Também um programa de restauração e enriquecimento das áreas de preservação permanente, né? E um programa de monitoramento e salvaguarda da fauna. Então é preciso proteger os animais, né, que vivem naquele território.
Quando a gente lida com a construção de rodovias, né, nós vamos ter impactos sobre a fauna, geralmente o atropelamento, né, o afugentamento dos animais por conta dos ruídos ali daquela rodovia. Você vai afugentar pássaros e outros animais, né, que são mais sensíveis. Você tem um risco de contaminação, né, dos corpos d'água, né, dos rios, riachos, lagos, por conta de acidentes com cargas perigosas que podem acontecer por causa da proximidade das rodovias, né? Então, é importante que se tome medidas de gestão ambiental para a implantação e operação de passagens de fauna, né? Então, a manutenção de cercas e dispositivos de condução da fauna, monitoramento e avaliação sistemática da eficácia dessas passagens, além do gerenciamento de riscos, né? Os protocolos de atendimento a ocorrências, né, como esses acidentes, né, com carga perigosa, medidas de contenção, né, desse acidente e também a comunicação com as diversas partes interessadas. Então, as passagens de fauna, né, elas foram criadas por conta da grande quantidade de atropelamentos de animais que nós temos nas rodovias de todo o país. Então, os animais eles vão atravessar essas rodovias, eles não têm esse conhecimento, né, da passagem dos automóveis. Muitas vezes o motorista também não consegue frear a tempo para evitar o atropelamento, né? Então é muito comum você estar viajando e encontrar animais mortos na beira das rodovias. Para evitar isso, você pode fazer essas passagens de fauna, né? Então são túneis ou viadutos, né, passando por cima da rodovia, para que os animais possam atravessar sem serem atropelados. Tá? Então isso é uma iniciativa muito importante para a preservação dos animais. E temos também, no caso das barragens, né, a transposição dos peixes. Então você tem ali uma escada, né, próxima das barragens, dos barramentos, né, permitindo que os peixes possam subir o rio através dessas escadas, né, para se reproduzir. Então faz parte do ciclo reprodutivo dos peixes, essa ida para a cabeceira dos rios, né, então através dessas escadas, né, os peixes podem se locomover. Um ponto importante é a desativação dos empreendimentos, né? Então você tem ali a implantação, a operação e depois você tem a desativação daqueles empreendimentos. Então a desativação, ela constitui uma etapa de grande interesse para a gestão ambiental, tendo em vista a possibilidade de geração de passivos ambientais muito significativos. Então você tem ali obras, né, que vão deixar uma série de situações muito problemáticas ao longo do tempo. Então, algumas atividades, elas têm como característica apresentarem um ciclo de vida útil facilmente identificável, em termos de tempo de exploração dos seus atributos funcionais. Então, você tem uma jazida de ouro ou de algum metal, né, de ferro. Chega um momento em que aquela jazida vai se esgotar. Então, como é que fica aquele local? Né? Ele pode ser um local ambientalmente problemático no futuro. Né? Então, é preciso cuidar disso, né? Uma situação também comum são os aterros, né, sanitários. Então você vai colocando lixo num determinado local, mas chega um momento que ele não recebe mais carga de lixo. Né? Então como é que você vai fazer a manutenção desse aterro sanitário depois que ele é desativado? Então é preciso ter um plano de manejo, né, e da desativação de um empreendimento também. Então no estado de São Paulo, né, por exemplo, nós temos um decreto estadual que vai estabelecer que toda atividade sujeita ao licenciamento ambiental deve apresentar ao órgão ambiental um plano de desativação no momento do encerramento de suas atividades, que tem que ser aprovado pelo órgão ambiental, contemplando a situação ambiental existente e, se for o caso, as medidas de restauração e recuperação da qualidade ambiental nas áreas que serão desativadas ou desocupadas. Então é importante você pensar como vai ser feito aí essa desativação de um empreendimento. Então é muito comum nós vermos, né, algumas empresas que vão à falência, né, algumas indústrias que fecham, né, e você vê então que eles são simplesmente abandonados. Né? Então você tem um posto de combustível e ele tem ali muitas vezes materiais tóxicos, contaminantes como combustível nos seus tanques subterrâneos, né? Então, se eles não forem bem cuidados, eles podem vazar, esse combustível pode ir
contaminar o solo, contaminar alguma fonte de água subterrânea, né? Então você tem ali potencialmente, né, um problema ambiental. Uma fábrica de baterias, né, que por exemplo vai à falência, né, ela tem ali chumbo, ela tem ali metais pesados, né, tem plástico, né? Então esse ambiente pode se tornar um ambiente contaminado, né? Então o que vai ser feito no momento da desativação dessa fábrica para evitar essa contaminação ambiental, né? E também o caso das barragens das mineradoras. Essas barragens também chega um momento que elas chegam ao seu limite, têm que ser desativadas, né? Então é preciso tomar cuidado com esse dia seguinte, né, da desativação. O que vai acontecer depois, no futuro? É importante o monitoramento constante para evitar acidentes, como o que aconteceu lá em Mariana e Brumadinho. Muito bem, pessoal. Nós temos agora o nosso segundo fórum, né, já em funcionamento. Então você deve conversar com seus colegas e pesquisar exemplos de sistemas de tratamento da poluição. Então temos diversos exemplos de tratamento da poluição. Eu queria que você pesquisasse e apresentasse as principais características de um desses sistemas aqui para a gente nesse fórum, tá bom? Então é um trabalho individual que você vai escrever a sua própria pesquisa, mas você pode fazer isso junto com seus colegas, né? Uma pesquisa conjunta, um tema de interesse de vocês, e todos colocam, né, a participação de cada um falando sobre esse exemplo de sistema de tratamento de poluição. Então você deve inserir exemplos, contar a sua própria experiência, se na sua empresa tem algum tipo de sistema de tratamento de água, do ar, né, de algum tipo de rejeito que é lançado, tá bom? E também comentar e complementar as respostas dos colegas, tá ok? Vocês têm até o dia 11 para fazer essa participação. Também já está no ambiente virtual de aprendizagem da Faculdade de Agudos o nosso exercício número 6. Então, são 2 questões de múltipla escolha, vocês devem responder até o dia 28 de março. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as políticas públicas ambientais. Então, vocês já devem completar esse exercício número 6, participar do nosso segundo fórum, tá? E quem ainda não preencheu, preencha o perfil do aluno, coloque uma fotografia, isso vai ajudar na identificação de cada aluno da nossa disciplina. Por hoje é só e até a próxima!